Boa tarde, juventude do Congresso Resplandecer. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo dessa tarde. Nós estamos aqui recebendo conosco o nosso primeiro momento nesse formato. Dois pastores que são bênção no Reino de Deus. Do meu lado direito está aqui o pastor Tiago Sanches e do meu lado esquerdo o pastor Paulo Henrique, mais conhecido como Paulo Celestiano. Sejam bem-vindos aqui. Eu vou pedir primeiro que os nossos convidados se apresentem e falem um pouco sobre a sua trajetória e depois a gente vai entrar propriamente dito no tema, tá bom? Boa tarde. Bom, sou o pastor Tiago Sanches, sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista em Planalto Calcaia. Estou ali servindo a igreja há 6 anos. E vamos lá, no ministério aí desde 2012, 2013, quando comecei a trajetória. E fora essas atividades ministeriais, também estou ligado à questão do seminário, né? Sou professor na área de Teologia Histórica e Filosófica, 2 seminários batistas, o Instituto Filadélfia e o Instituto CMA. E na vida profissional, professor também na área de História, professor na rede privada de cursinhos preparatórios, né? É a minha área de atuação. Boa tarde, gente. Meu nome é Paulo, eu estou no Ministério Pastoral desde 2002. 23 anos, né? 23 anos, Ministério Pastoral. Sou pastor da PIB de Quixeramobim e, além disso, tenho trabalhado com uma missão, uma agência missionária na área de treinamento de líderes, que é a Leadership Outreach. Trabalha com cursos básicos em teologia, preparando líderes para a igreja local. Professores de EBD, diáconos, pessoal que trabalha na igreja local. Também tenho trabalhado como professor, uma escola lá da minha cidade, trabalhando como professor de filosofia e sociologia, e atualmente presidente da nossa convenção aí pelos próximos 2 anos, presidente da nossa CIBUC. Prazer estar com vocês aqui de novo. Amém. Pessoal, como é que vai funcionar? Eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou fazer aos nossos convidados, mas também vocês podem participar de onde vocês estão, mandando as suas perguntas para o meu WhatsApp. Eu pedi o pessoal da mídia para colocar o meu WhatsApp aí na tela, tá bom? Quem quiser fazer qualquer pergunta, pode enviar a pergunta diretamente para o meu WhatsApp. Não envie para ninguém, envie para o meu WhatsApp. Quem já tiver meu WhatsApp, fique à vontade para já começar a fazer as perguntas. Daqui a pouco eu dou uma olhada aqui no meu WhatsApp para ver se chegou algumas perguntas. Mas primeiro, a primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite é esse negócio de identidade. O que de verdade é um sentimento, é um comportamento? Essa identidade eu simplesmente tenho, eu sou, eu recebo? Quem pode me responder primeiro? Começar com a voz da experiência. Eu acho que
Tô passando a bola demais. Vamos lá, aí eu continuo. Tem muitas maneiras da gente responder isso. Como é que eu posso começar? Eu acredito que quando a gente fala de identidade do discípulo, que é o tema, né, do congresso, essa identidade ela começa com um chamado, uma vocação. E eu não estou falando necessariamente da vocação para o ministério ou para pregar o evangelho. Na verdade, isso é decorrente dessa primeira vocação. E a primeira vocação é aquela sobre a qual Paulo fala em Efésios 4. Andem de modo digno com a vocação para a qual vocês foram chamados. Então, essa vocação é a vocação para a salvação. Claro, antes disso, a gente pode expandir e dizer que nós já tínhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos fez assim. Se a gente fala da identidade do discípulo, ela começa com essa vocação, o chamado para a salvação, que é um chamado soberano de Deus, que em amor e graça, como diz a palavra de Deus em várias passagens, sobretudo no Novo Testamento, nos escolheu em Cristo Jesus, para andarmos nele, com ele, e para nos parecermos com ele. Então a identidade do discípulo começa com essa vocação e ela vai e a partir daí Deus vai trabalhando em nós a imagem do seu filho. A identidade do discípulo, portanto, é o espelhamento da imagem de Cristo em nós. Foi para isso que Deus nos chamou e esse deve ser o ideal de todo aquele que já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se parecer com ele, não é? Vou ficar por aqui. Deixa agora o Tiago. Então, pastor Tiago, quer dizer que essa ideia de identidade tem a ver mais com ser do que simplesmente fazer. Tem mais a ver com aquilo que está no interior transformado do que uma aparência externa. Claro, como o pastor falou, vai gerar algo. Exato. O senhor tem algo a nos apresentar? Justo, concordo plenamente com o que disse o pastor Paulo. Quando falamos de identidade de discípulo, é justamente isso. Tomando como base o ensino do Novo Testamento, uma vez nós temos um modelo padrão, ao qual é Cristo, e de fato, identidade, no caso do cristão, em especial do jovem cristão, se tratando aqui do contexto no qual estamos inseridos, fala muito dessas marcas que devemos carregar e também que nos identifica com a pessoa de Jesus, né? Não é uma mera absorção do conhecimento ou saber quem ele é, mas andar e se identificar com ele. Paulo, escrevendo na carta aos Colossenses, ele fala muito sobre completar, ele completando os sofrimentos de Cristo. Interessante que Paulo define identidade cristã como alguém que está dando continuidade. A igreja é a continuidade do ser e da obra de Jesus. E ser discípulo é carregar nessa caminhada justamente essas marcas de identificação com o Mestre. É como o senhor falou, a pergunta agora vai diretamente para o senhor falou à tarde de hoje, não usando essa palavra, né? Mas a gente vê hoje em dia uma crise de identidade no meio dos jovens. Por que se dá essa crise de identidade? Pronto. Principalmente no meio cristão. Exatamente. Eu entendo o seguinte, acredito que o pastor Paulo também concorde comigo, mas nós vivemos uma crise de identidade muito efeito do momento em que nós estamos vivendo, mas também muito fruto do que a igreja, no Brasil como um todo, tem pregado sobre a pessoa de Cristo. O que forja o caráter do crente? É a genuína pregação da palavra de Deus. Quanto falta pregação genuína, a aplicação verdadeira das Escrituras, o que vai, de fato, prevalecer são as invencionices, né? Na época, quando a igreja protestante se forjou na pós-reforma, que eles foram elaborar os documentos, eles falaram muito sobre essa questão da invencionice e da identidade. Ou seja, o que faz com que muitas pessoas se enveredem por um cristianismo líquido? A carência dessa pregação genuína da palavra de Deus. Hoje, em muitos contextos, o evangelho é produto, o pregador é vendedor, o cristianismo é uma mera ideologia e a vida cristã é apenas um hobby. Mas não é essa a proposta do cristianismo. A proposta do cristianismo é uma identificação, uma renúncia diária, mas tudo isso, no contexto da igreja, obviamente, é forjado pela pregação genuína. A pregação genuína é o principal instrumento para forjar no caráter da igreja, trazendo à memória quem é Cristo, quem nós somos e como crescemos em semelhança com Ele.
O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo fala exatamente disso, né? Que a palavra de Deus é útil para isso, né? O apóstolo Paulo tem algo a acrescentar? Só essa questão da crise da identidade no meio cristão, no evangelicalismo brasileiro, né? E pode colocar assim de maneira geral. Interessante que esse é um sistema, se eu posso colocar assim, que se retroalimenta. Muitos pregadores percebem que isso ajuda a manter as pessoas na igreja, no seu auditório, e muita gente procura uma pregação que não mexa no seu conforto, na sua zona de conforto. Porque a pregação do evangelho, o chamado para ser discípulo, como disse o Jonas Madureira naquele livro Discipulado, o custo do discipulado o discipulado tem um custo, né? Exige de nós renúncia, exige de nós um certo tipo de amor, um amor que abre mão de si mesmo e para se dedicar completamente a Cristo. Então, muitos pregadores percebem que pregar um tipo de mensagem assim pode afastar as pessoas do seu auditório, enquanto que tem muita gente que procura uma mensagem que lhe traga cada vez mais conforto e uma afirmação de uma identidade que não é uma identidade de discípulo, não é aquilo que Deus deseja para a sua vida. Pregar a palavra de Deus, eu sei que vocês têm isso aqui, eu sei que vocês poderiam contar muitas experiências assim, é realmente mexer com o ser humano. Deixa eu dar um exemplo aqui só para tentar esclarecer mais, talvez fique melhor. Há algum tempo atrás, no meu ministério, eu senti que deveria começar a pregar a Bíblia expositivamente e expor um livro inteiro, por exemplo, da Bíblia. E isso aconteceu várias vezes, mas eu vou contar algo que aconteceu recentemente. Eu comecei a expor Romanos. Rapaz, que trabalho e que desafio expor aquele livro, né? O livro, a carta de Paulo aos Romanos, Paulo começa apresentando o evangelho que ele vai expor ali para os irmãos de Roma, e aí já no capítulo 1 ele já começa com um texto bem pesado, né? Capítulo 1, capítulo 2, eu vou agora, amanhã, começar o capítulo 3. No capítulo 1 e no capítulo 2 aconteceu algo interessante, depois do culto, a primeira vez logo depois do culto, a segunda vez dias depois do culto, jovens, adolescentes da igreja, me procuraram e pediram para conversar, e a conversa dos dois era a mesma. Eu não vou, claro, entrar em detalhes aqui, o que eles me contaram, mas o sentimento de inadequação diante de Deus. Aquele sentimento assim, eu não sou discípulo de Cristo de verdade. E quando você prega assim, você corre o grande risco, vou colocar aqui entre aspas, de a pessoa ouvir, se ofender, sair da igreja e nunca mais voltar. E você corre o grande risco de Deus realmente começar a trabalhar a identidade de discípulo no coração daqueles que de fato são suas ovelhas. De fato. Inclusive eu lembro que na conversa que eu tive essa semana com um dos meninos, um adolescente, ele me disse, eu sinto uma profunda tristeza no meu coração, porque eu luto contra isso, contra esse meu pecado, e não consigo vencer. E todas as vezes que eu caio nesse pecado, que só ele e Deus, e naquele momento eu sabia também, agora, né? Quando eu caio nesse meu pecado, eu sinto uma tristeza profunda e como se Deus estivesse me rejeitando. Eu disse para ele, essa sua tristeza é boa. Diz Paulo ao escrever aos Coríntios que é uma tristeza segundo Deus. Tristeza segundo Deus que nos leva ao arrependimento. Certo? Você precisa entender que Deus, se você se arrepende genuinamente e confessa o seu pecado, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para te perdoar o pecado, purificar de toda injustiça. Então, um indício de que você é, de fato, um discípulo é sentir essa tristeza. Mas como é que vem essa tristeza, segundo Deus? É quando dos púlpitos
a gente ouve que tá tudo bem, tudo beleza, e pro domingo só, ir pro culto no domingo à noite e viver a semana como se Deus não existisse? Ou é quando a palavra ela fere o nosso coração, né? Então, essa questão da identidade, eu me arrisco a dizer que essa crise vem desse sistema que se retroalimenta. Pregador que prega para amaciar as coisas, para dourar a pílula, para você se sentir bem, e o crente lá que vai e quer ouvir exatamente aquilo que ele está falando, porque ele não quer ser ferido pela palavra de Deus. Isso parte porque os pregadores também eles são frutos da igreja, né? Da pregação de outros, né? E acaba virando. Sabe? É algo sistêmico, né? Uma pergunta que fizeram aqui é: a identidade cristã depende mais da fé ou das obras? Se alguém diz crer, mas não pratica, continua sendo cristão? A ideia da pergunta é se, primeiro, a gente entende que vem a fé, né? Mas essa identidade, ela é gerada a partir do momento que eu decido fazer algo, e esse fazer contínuo vai gerando essa identidade, ou ela é algo anterior a isso? Acho que até você respondendo, mas deu reforço. É o seguinte, né? A fé e obras, na nossa mente, muitas vezes é essa dicotomia, que é uma divisão. Mas não existe isso na mente do Novo Testamento. As duas coisas estão interligadas, né? Até costumamos dizer de forma bem básica, assim. O catolicismo entende que a salvação só obtém por meio das obras. Isso é histórico, está nos próprios catecismos da Igreja Católica. O protestantismo já criou o inverso. Você é salvo para as boas obras. Suas obras não é um meio de salvação. Ela é o testemunho externo de uma obra interna. Então, quando você olha o escrito de Tiago, por exemplo, ele não coloca como algo opcional, fé ou obras. Ele coloca como evidência. É uma exteriorização, uma evidência externa, pública. E se você observa bem a carta de Tiago, o grande ponto da discussão de Tiago ali é a assistência a quem? Às viúvas e aos órfãos. E Tiago vai dizer o quê? Se você diz que crê em Deus e não dá assistência a esse, você é mero religioso. Então qual é o ponto de Tiago ali? As duas coisas andam de mãos dadas. Então por que Tiago discursa dessa forma? Se você observar, Efésios capítulo 2, versículo número 10, vai deixar muito claro que ele preparou as obras para que andássemos nelas. Que obras são essas? As evidências de bondade. Então, para o discípulo, qual é mais importante? Para o discípulo, as duas são complementares. A fé é a absorção intelectual e credal acerca de Deus que você tem no coração. As obras é a evidência externa disso. As duas coisas estão totalmente conectadas. Se você tem fé e não evidencia isso por meio do testemunho, e quando falamos boas obras, não estamos falando apenas só de atos de bondade, mas toda ação externa que expressa as ações de Jesus, isso é um mero religioso. Porém, se você foca só nas boas obras, no fazer e não no crer, numa compreensão correta, você vai ter uma fé meramente filantrópica. É o caso de muitas igrejas, por exemplo, que estão atuando em boas obras, mas não têm uma sã doutrina. Se tornou uma ONG, só não é uma igreja. Então as duas coisas são complementares. O cristão genuíno, ele tem uma fé para com Deus, uma compreensão correta acerca de Cristo, e isso se manifesta na vida dele por meio das ações dele, do testemunho público, assim como das ações práticas do que ele faz em prol do outro. Nós entendemos que por meio da fé nós recebemos a graça de Deus e com ela o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito aqui nos molda o nosso caráter. Como é a forma que o Espírito Santo nos molda? É algo assim, eu posso ficar esperando? Como é que deve ser essa minha confiança também? Isso que a palavra me diz, que o Espírito Santo molda o meu caráter, molda-me, ele cria em mim a identidade segundo Cristo. Como é que deve ser a minha atitude em relação a isso? O pastor Tiago pregou há pouco aqui que o Consolador ali, como eu disse, o Jesus, a palavra é Paráclitos. Exato. Que é a palavra usada para o advogado, aquele que está ao lado. Não somente para defender, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Romanos 8, né? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe como orar adequadamente. Não somente para defender, também para guiar, para orientar.
Certo? Então, é um dos trabalhos do advogado também, essa orientação, guiar e mostrar para alguém que não é habituado com as letras da lei ou das leis, o que a lei diz a respeito do seu assunto, da sua demanda, por onde ele pode caminhar. Jesus diz também nesse mesmo episódio que o Espírito Santo ele nos guiaria a toda a verdade. Então o Espírito Santo ele vai moldando o nosso caráter, a nossa identidade, nos guiando à verdade, nos fazendo lembrar daquilo que Jesus nos ensinou. A gente, em teologia, tem um termo chamado de iluminação, né? A iluminação do Espírito Santo. Quando você lê a palavra e você, pelo Espírito Santo, você vai compreendendo aquilo que Deus deseja para a sua vida. Quando você busca a Deus e o Espírito Santo vai intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, como eu falei agora há pouco. Quando você está na iminência do pecado e a sua carne, ela está ali, vamos colocar assim, vencendo aquela batalha, e o Espírito Santo te alerta a respeito daquilo que não é o desejo de Deus para a sua vida, que você deve desviar daquela sua intenção ali. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que nos guia, aquele que nos direciona, que nos guia a toda a verdade, que nos lembra aquilo que Jesus ele nos ensinou. Assim ele vai moldando o nosso caráter. É interessante que esse moldar do Espírito Santo em nossas vidas, a maneira como ele vai moldando, vai gerar em nós o que o Paulo chama em Gálatas 5 de o fruto. O fruto do Espírito não é algo que é do nosso esforço. Eu diria, pelo menos, não apenas do nosso esforço, mas o fruto do Espírito é algo que o Espírito produz em nós. Ele vai gerando em nós, certo? Claro, uma vez que o fruto do Espírito é sinal de santificação, a santificação em parte depende da gente. Nossa responsabilidade, né? Mas esse fruto é gerado pelo Espírito Santo em nós, moldando assim o nosso caráter. Dessa maneira, o Espírito Santo, portanto, vai gerando em nós essa identidade. Aí eu volto àquilo que eu falei no começo, com o objetivo de nos fazer parecidos com Cristo. E um outro aspecto também é que o Espírito Santo ele trabalha na vida do crente com relação à identidade, que eu acho muito importante. Paulo diz em Romanos 8, mesmo texto que ele vai dizer que o Espírito intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, para que a gente não esqueça dessa nossa identidade, nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos lembrando disso. Interessante esse pastor Paulo tocou um ponto que eu acho muito interessante, sobre a questão do fruto do Espírito, né? Se você observa o texto de Gálatas, há um contraste ali. Paulo começa descrevendo as obras da carne. As obras da carne são parte da nossa natureza. Todos os pecados ali listados, eles são parte da nossa natureza. Em alguma medida, nós cometemos os pecados ali listados, felizmente. Só o que acontece? Uma vez que somos alcançados pela graça e convertidos, esses pecados, eles não são, como é que eu digo? Eles não são neutralizados, uma vez que ainda estamos nesse corpo, somente no corpo da glorificação, é que de fato teremos vitória plena contra eles, mas pelo menos eles são resistidos. E a ideia lá de Gálatas é justamente essa. Paulo vai dizer o quê? Essas são as obras da carne, mas agora nessa nova realidade, que é não estar debaixo da lei de acusação, mas de Cristo, Paulo vai dizer, nos dado o fruto do Espírito. E observe uma coisa interessante, a palavra fruto lá, tá, irmãos, não é frutos, no plural. Na construção gramatical da língua grega não tem isso, é no singular, fruto. E um fruto que se manifesta de várias formas. Então a pessoa diz assim, eu tenho um amor, pastor, mas eu não tenho longanimidade. Então ela não entendeu o fruto do Espírito. Porque as coisas estão interligadas. E por que Paulo usa a ideia de fruto?
Porque a ideia é basicamente essa. O Espírito Santo lançou uma semente e nós vamos regar essa semente na prática da disciplina espiritual. Oração, leitura, comunhão, submissão, obediência, arrependimento, quebrantamento, cultivo da piedade. E aí me lembra a memória um texto de Filipenses 2:12. Diz assim: assim, pois, meus amados, como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora, quando eu não estou presente, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, como crescer como discípulo de Cristo? A primeira obra nós já temos. Deus operou em nós pelo Espírito. E agora, a segunda parte, nós precisamos desenvolver a tal ponto que esse fruto se manifeste e assim as pessoas percebam, por das nossas ações e do nosso caráter, que de fato nós somos discípulos de Cristo. Amém. Excelente, pessoal. Quem tá gostando aí? Foi triste. Quem tá gostando aí faz barulho. Ah, meu barulho é santo. Tem uma pergunta aqui. A pergunta: qual o papel da igreja em formar a identidade do novo convertido e como formar a essência do novo discípulo? Qual o papel da igreja? Papel da igreja, né? Irmãos, honestamente, a igreja, em primeiro lugar, foi chamada para ser fiel a Deus, ok? E quando falamos de fidelidade a Deus, falamos primeiramente do instrumento pelo qual Ele nos deu para instruir a igreja, que é a palavra. E aí, como é que a igreja cumpre esse papel? A igreja cumpre o seu papel de forjar o caráter de discípulo naqueles que elas se congregam, a partir do momento que ela mantém sua fidelidade à Escritura. A pregação genuína, e aí eu digo mais, um acompanhamento mútuo. E, principalmente, não tem a ideia do discipulado apenas como um departamento de escola bíblica ou classe. Essa mentalidade, muitas vezes pragmática, no contexto da igreja, restringiu o discipulado ou fazer discípulos a uma classe. Discipulado, ele não é classe. Nós até colocamos muitas vezes classe de novos membros ou classe discipulado, mas discipulado é o estilo de vida do cristão, de fazer um discípulo, de forjar no outro o caráter de Cristo. Por muito tempo a igreja usou a expressão catecumenato, que é catecismo, né? Que é dizer a classe de instrução. É bem verdade que o nome ficou muito mais atrelado às igrejas católicas e reformadas do que boa parte do evangelicalismo. Mas discipulado não é claro, discipulado é a vivência, é o discipulado intencional. Se você observa, por exemplo, a carta de Tito, Paulo vai dizer uma coisa interessante. Vou pegar só um exemplo. Paulo ele vai discipular, interessante. Paulo vai acompanhar e treinar Silas, Timóteo, Barnabé, João Marcos, apesar do conflito, e muitos outros na sua trajetória. E quando ele escreve a carta de Tito, Paulo amplia esse formato de moldar o outro e torná-lo outro discípulo de Cristo para o contexto de mulheres. E lá ele vai dizer uma coisa interessante. As mulheres mais velhas, e ali ele não está ofendendo, viu, irmã? Ele está falando de mulheres de experiência cristã. Ajude as mais novas. O que é aqui dali? Paulo não está ensinando apenas sobre questões relacionadas à vida doméstica. Paulo está falando que mulheres ajudam outras mulheres a forjarem o caráter de Cristo. E aí Paulo vai dizer o quê? Os homens também aos outros homens, e assim sucessivamente. É o que nós chamamos muito, tem um autor, se não estou enganado, é o Cole Merchant e o Matt Dever, do projeto 9 Marcas. Ele fala uma coisa muito interessante, nós precisamos de discipulados intencionais. E o que é isso? É chamar alguém para caminhar com você, para que ela confronte você, tenha uma cultura de prestação de conta e você com ela. E os dois cresçam em semelhança com Cristo. Assim também. Então assim, discipular, aconselhar, exortar, não é só tarefa do pastor. Quando a igreja pensa nisso, ela pesa os ombros do pastor e cansa o ministério dele. Quando todo cristão assume a responsabilidade de intencionalmente discipular e preparar alguém, a igreja cumpre o papel de forjar discípulos. E tem uma questão que é muito mais da nossa vocação como crentes do que necessariamente uma classe ou um ministério da igreja. Então, é uma dica que eu dou, inclusive, para você. A 2026, escolha 2, 3 irmãos. Que você sabe que está lutando contra um determinado luto pecado, e escolha intencionalmente acompanhar a eles durante o ano. Né? Ajudar. Pode ter certeza que você vai ver o fruto disso, não só na vida dele, mas também na sua vida e ministério. Amém? Eu estava lembrando aqui de um texto. Bom, a gente pode ver isso do exemplo do próprio Senhor Jesus. Ele chama os discípulos para a casa dele, lá em João capítulo 1, não é? Venham e vejam onde eu estou. Dá um spoiler do texto que eu vou pregar daqui a pouco. Quando ele chama
ele escolhe os 12, ele escolhe primeiro para eles estarem com ele, para depois enviá-los. Primeiro Jesus foge ao caráter dos caras, a identidade, para depois eles serem os missionários, né? A gente vê isso no Paulo, como o pastor Tiago já falou, no Barnabé, que quando tem lá o conflito entre o João Marcos e o Paulo, o Barnabé leva João Marcos para Chipre. Barnabé era de Chipre. Tem até a musiquinha que a gente canta, o hino, né? Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Então o Barnabé levou João Marcos para onde? Para a casa dele. O tempo passa. E lá em 2 Timóteo, quando Paulo está no final da sua vida, ele pede ao Timóteo para trazer o João Marcos para perto dele, porque ele lhe era útil no ministério naquele momento ali. Então, depois daquele conflito, depois de tantos anos, o que fez o Paulo mudar de ideia com relação ao João Marcos? O Barnabé, o discipulado, né? O Barnabé como sendo igreja, forjando o outro irmão, que era o João Marcos. Mas tem um texto lá em Tiago 5,16, que ele diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode em seus efeitos a oração de um justo. O contexto ali tem a questão da doença física, mas também do pecado, né? Está falando ali do pecado. Nós, cristãos, evangélicos, a gente olha, por exemplo, para o catolicismo e a gente critica o entendimento deles com relação à confissão. E, de fato, a gente pode criticar, porque na prática católica você procura o sacerdote para receber o perdão dos pecados. Ele tem o poder de perdoar os pecados ali. A Bíblia diz em João 1,9 que quem perdoa os nossos pecados é Deus. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos perdoa, ele nos purifica. Mas você deve conhecer alguém, talvez você mesmo tenha passado por lutas assim, que você tem batalhado contra um pecado. E isso se repete algumas vezes em sua vida. E você confessa a Deus. Você pode ter certeza que Deus te perdoou, mas você ainda está preso àquela prática, à lei. O confessar uns aos outros, diz o texto do Tiago, é para ser curado da prática desse pecado, para que essa imagem de Cristo seja forjada em nós, para que a nossa identidade como filhos de Deus seja firmada em nós. Daí o papel da igreja. É o ferro afiando o ferro, não é? A gente discipulando uns aos outros, como o pastor Tiago acabou de colocar aqui. Então o papel da igreja é essencial, fundamental. E é por isso que eu preciso viver a vida de igreja. É por isso que eu preciso estar na igreja, congregar com a igreja, para ser discipulado e vai discipular. Só para aproveitar também, o pastor Tiago falou muito bem que o discipulado ele não é uma sala. Vou estudar numa sala. Pelo menos não apenas numa sala. E ele também, eu diria, não tem assim um teito determinado. Exato. Né? Pode ser que tenha níveis diferentes. Eu sou pastor, como eu falei para vocês, faz 23 anos. Eu preciso ser discipulado. Preciso de um pastor mais experiente, que me escute, que me ajude, que me confronte, que peça ponta da minha vida para que eu tenha a ponta, né? Todos nós precisamos, em níveis diferentes, talvez em tempos diferentes, em temporadas diferentes. Eu já acostumado a estudar de série hoje das temporadas, né? Mas a gente sempre precisa discipular e ser discipulado. Costumo dizer lá na igreja que o cristianismo é o único lugar que não existe carreira solo. As pessoas fazem carreira solo na música e alguma outra arte, mas o cristianismo na vida da igreja não existe. Um movimento muito crescente chamado cristianismo alternativo, que no Brasil ganhou o nome de desigrejados, há
fruto de um livro do Dan Kimball. Eles amam Jesus e odeiam a igreja. E aí quando você vai olhar quem é Dan Kimball, que é o cara que promoveu essa cultura, que chegou no Brasil abafando e que não deu em nada, diga-se de passagem, um indivíduo que vivia na prática do pecado e que nunca se sujeitava porque não tinha ninguém para prestar conta, né? E aí, daí a importância desse discipulado que não tem tempo, que não é um curso de graduação, tem uma fase, pronto, você já está preparado, mas a vivência da igreja. E a igreja, o convívio na igreja, é o único lugar, ambiente adequado para discípulo forjar outros discípulos, né? E amanhã, inclusive, vou estar pregando um texto lá nós estamos pregando uma série em Atos, nesses 2025 e 2026. O texto que eu vou pregar amanhã é interessante. 1 Coríntios não, Atos 18, 23 ao 26, que é sobre Apolo. Eu estava observando, Apolo era um homem eloquente, cheio do Espírito, um pregador vigoroso, mas que parou para aprender de Priscila e Áquila. Porque, segundo o texto, ele ainda não tinha uma visão completa da fé. Olha que coisa interessante. Um pregador vivaz, mas que ainda precisava aprender de um casal que tinha ajudado a segurar das pontas para Paulo quando ele chegou em Corinto. E sabe o que é o melhor? Apolo foi tão humilde que se sujeitou ao processo, ele de aprender. E depois disso, ele foi para Acaia e se tornou um pregador que confrontava a todos. Para você ver que discipulado é para todos nós. O pastor falou uma coisa muito... Eu me lembro muito tempo do seminário, o meu pastor de disciplina chamado Teologia Pastoral dizia, pastor precisa de outro. Não pode andar só. Se ele andar só, ele vai se enveredar pelo pecado ou pela soberba. Ele precisa de outro, né? Imagine os crentes da igreja. Então, igreja é um ambiente adequado para que isso seja possível. Excelente. Nós estamos chegando perto do final. Temos algumas perguntas aqui. Bem rápido. Autenticidade e identidade são sinônimos ou existe aí uma dicotomia aí? Pode dizer que existe autenticidade versus identidade? Difícil essa. Acho que são coisas complementares, na verdade, né? A identidade são essas marcas. A autenticidade é a forma como você vive isso na prática, né? E se você realmente preserva essas marcas de forma autêntica, verdadeiramente você é um discípulo de Cristo. Acho que são coisas que são ali complementares e quase intercambiáveis ali, né? Mas acredito que não são coisas que se separam, não. Assim como foi em obras que já foi falado aqui. Pelo menos eu penso dessa forma. Agora, se com autenticidade você está querendo se referir a... Puxa vida, que palavra que eu uso? Sinceridade? Não, defeitos do caráter, não sei se eu posso usar essa palavra, defeitos do caráter, inadequações do seu caráter, da sua personalidade, melhor dizendo. Não tem aquele pessoal que diz assim, rapaz, eu sou sincero. Eu falo mesmo, falo o que vem na minha cabeça, tudo é que derão. Fala a verdade, dou aqui bala, verdade, dou aqui moer e tal. Rapaz, cuidado, talvez isso daí não seja autenticidade, não, né? Tem o exemplo lá do Pedro, era discípulo de Jesus, né? Mas ele tinha essas dificuldades, e Jesus não deixou barato, não. Jesus, sabe, eu trabalhando isso nele. Então, se você está falando, tentando se referir a isso, usando a palavra autenticidade, eu diria que isso não faz parte da identidade de um discípulo de Jesus. Jesus era autêntico. Ele era duro quando precisava ser duro, Sim, né? mas amável quando precisava ser amável. Agora, não me consta nos evangelhos, pelo menos que eu lembre, Jesus sendo mal educado com alguém. Caráter duvidoso, caridoso, É duro demais, no sentido de ser amoroso com alguém. Não me consta isso, né? Então, a gente precisa ter cuidado com relação a isso, sim. Eu diria até, conforme com o pastor Tiago, que autenticidade e identidade e na vida de discípulo são realmente ali complementares, até intercambiáveis, eu diria, né? Um discípulo, ele tem que ser autêntico, se a gente pegar a palavra autenticidade no sentido de verdade. Ele tem que ser alguém da verdade e tem que ser alguém de verdade, né? Alguém que vive a fé cristã de verdade, não ter vida dupla, vamos colocar assim.
A gente só tem que ter cuidado dessa questão da autenticidade com desculpa para ao defeito da personalidade. Desculpa se eu estou usando os termos aqui errados, né? Se existe esse negócio de defeito de personalidade. Quer falar pecado mesmo. Tem muitas vezes, você tocou no ponto, né? Tem muitas vezes que usam isso para camuflar, né? Como você falou muito bem, eu falo a verdade na lata. Pois é, e o domínio próprio? Exato. Né? E a mansidão? Então, eu gostei do pastor discerniu isso aí. Se for autenticidade no sentido de camuflar os traços de personalidades que são traços duvidosos, aí é falta de, na verdade, é falta de oração, de quebrantamento e de se permitir ser moldado por Deus, né? Você lembra, teve uma época, era muito famosa uma teoria, que era a teoria dos 4 temperamentos. Tinha uma RAI que propôs isso. Temperamento transformado, né? Temperamento transformado. E eu vi muitos crentes dizendo assim, mas é porque eu sou sanguíneo, colérico. Pastor, não vou evangelizar porque eu sou fleumático. Bom, o próprio Tina Rey vai dizer lá no livro que o Espírito Santo controla isso, né? Mas eu via muitos irmãos usando isso para dizer, não, eu sou assim mesmo. Sou assim mesmo, eu tenho que ser autêntico. Esses ali. Vamos dizer. O problema é que não era sanguíneo para pregar, mas era sanguíneo para pecar, né? Aí... A gente fala, é o crente Gabriela, né? Ou nascia assim, crescia assim, você sempre é assim. rapaz. Tudo aí. Tem uma pergunta aqui, pastores. Acredito que essa é a nossa última pergunta. Tá bom? Tá bom, né? O papo aqui. Ufa. Uma pergunta aqui. Quando Paulo fala em Romanos 7, 19 a 20, que o bem que quero fazer eu não faço, isso pode ser indício de dupla identidade ou só luta interna? Irmãos, conhecendo Paulo pelos seus escritos, longe de pensar que seria ali um caráter dúbio do apóstolo. Se você observar toda a estrutura de 1 Coríntios 7, o pastor Romanos 7, o pastor está pregando Romanos, ele sabe muito bem. Se você observar a estrutura de Romanos, 1 e 2, mensagens sobre o juízo, 3, todos pecaram, 4, a justificação pela fé, exemplo de Abraão, 5, a paz é com Deus, 6, é necessário nascer de novo, e aí a morte e ressurreição com o sinônimo de o batismo como simbolismo dessa redenção, 7, a crise de Paulo. E aí até contestado se é Paulo ali, há muitas controvérsias, né? Mas ali não é Paulo falando do caráter dúbio, é Paulo falando da luta contra o pecado, de fato. Eu acho que a pessoa quis dizer isso, pastor. É a dupla natureza, né? As duas naturezas. Porque Lutero vai dizer uma coisa interessante, ele vai dizer que nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. Nós temos a inclinação para o pecado, mas temos o Espírito para nos ajudar a resistir ao pecado. E aí, se você observar Romanos, depois de 7, vem o capítulo 8. E o capítulo 8 é o conforto. O Espírito Santo ajuda do começo ao fim, porque somos filhos de Deus, a vencer o pecado. Então, de fato, é uma luta interna, mas essa luta não é justificativa para sempre sair derrotado para o pecado, mas para clamar o Espírito Santo para ajudar a vencer o pecado. Amém. Amém. Pessoal, nosso tempo está esgotado. Nós tínhamos aqui muitas perguntas ainda. Peço perdão às perguntas que não foram respondidas, mas acredito que deu para a gente aprender bastante aqui com esses 2 homens de Deus. Agradeço desde já a competência de falar do assunto, né, que creio que vem do Espírito Santo e também da perseverança de vocês em meditar na palavra de Deus, em aprender do Senhor, de oração, de vida de oração. Espero que Deus continue abençoando a vida de vocês e o ministério de vocês. Amém. Tá bom? Isso aqui foi o nosso podcast com patrocínio da PIB de Quixeramobim, da PIB de Planalto Calcaia. Então, que Deus abençoe. Até o nosso próximo podcast. Amém.